Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 3, semana 1, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção na atividade número 1, qual número devemos colocar em cada tijolo do empilhamento, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou que deve estar no tijolo logo acima deles? Para resolver, descubra e aplique a operação matemática necessária. Então aqui é o seguinte, de acordo com as informações dadas, só achar aqui ó, de modo que o resultado da operação matemática realizada entre dois números adjacentes de uma mesma linha seja o número que está ou deveria estar logo acima deles. Então é o seguinte, ó, esse número, aqui nós temos vários retângulos, né, como se fossem os tijolos, alguns estão em branco, então a gente vai ter que colocar um número aqui. E o tijolo que está em cima, ele é igual ao resultado de uma determinada operação dos dois tijolos, dos números que estão nos dois tijolos abaixo. Então aqui é o seguinte, quais operações a gente consegue fazer com o número 3 que o resultado dá 3? A gente pode fazer o seguinte, 3 mais 0, que resulta em 3, 3 menos 0, também resulta em 3, 3 vezes 1, que resulta em 3, e 3 dividido por 1, que também resulta em 3. Então aqui ó, a gente poderia colocar o zero, certo? Ficaria 3 mais 0, 3. Ok, deu certo. 0 mais 2, 2. Também deu certo. 2 mais 5, aqui teria que ser 7. E aqui ó, a gente já tem um problema. Por quê? Olha aqui para vocês verem, ó, 2 mais 7 vai dar 20? Não vai, né? Então, a operação que a gente está procurando aqui não é adição. Nós vamos ter que tentar outra. Vamos tentar a subtração. 3 menos 0, 0. 3 menos 0, 3, né? Então, aqui, na primeira situação aqui está dando certo. Agora, 0 menos 2 dá 2? Não tem como a gente fazer 0 menos 2, né? Então, não é subtração. Vamos tentar a multiplicação. Se fosse o número 1, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. 5 vezes quanto resulta em 0? 5 vezes 0, né? Agora, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 10 deu 20, então tá certo. 10 vezes 0, 0. 6 vezes 20 resulta em 120. 20 vezes 0, 0. E agora 120 vezes 0 também vai dar 0. Então então a operação que a gente estava procurando aqui é a multiplicação, tá? E aí o preenchimento vai ficar nesse formato aqui. Na atividade número 2, vamos relembrar, responda as perguntas seguintes. Letra A. As tabuadas são finitas ou infinitas? É muito comum a gente ver a nossa tabuada até o número 10, né? Só que o que é basicamente essa tabuada? A tabuada é a gente pegar um número e multiplicar pelos números naturais. Então, depois, por exemplo, pegando a tabuada do 2 que já está aqui, depois do 2 vezes 10, tem o 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes 13. Ou seja, não tem fim, nunca vai acabar os números naturais. Então sempre vai ter um número maior que a gente vai poder multiplicar, no caso aqui por 2 ou por 3, depende da tabuada que você está fazendo. Então as tabuadas são infinitas, né? Elas não possuem fim. Na letra B, qual resultado encontramos quando multiplicamos um número por 1 e por 0? Então ó, a gente tem aqui como exemplo três tabuadas aqui, a do 2, a do 3 e a do 6, e a gente pode pegar aqui ó, as multiplicações por 1. O que acontece? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 6 vezes 1, 6. Então, o que acontece quando a gente multiplica por 1? Basicamente, o valor do outro fator ele se repete como resposta.
explicando aqui para vocês, né, quando a gente fala que ó, 2 vezes 1 igual a 2, esse 2 resultado, ele é o produto. E esses 2 e esse 1 que estão multiplicando são o nome deles, né, eles são chamados de fatores. Então, conforme eu disse, quando a gente multiplica por 1, o outro fator se repete como resultado. Tá? E quando a gente multiplica por zero, todos nós já sabemos que o resultado sempre vai ser zero. Né? Na letra C, observe as tabuadas abaixo e responda as perguntas que seguem. Então, vou abaixar um pouquinho aqui. Então, nós temos a tabuada do 2, do 3 e do 6. Alguns números estão circulados aqui na tabuada do 2, também na do 3 e também na do 6. Os números 6, 12, 18, 24, 36 e 60 aparecem circulados em qual tabuada? Então, basta a gente olhar aqui na tabuada, né? A gente vai ver que esses números que foram citados aqui estão representados, aqui estão circulados na tabuada do 6. Você sabe explicar que tipo de relação esses números possuem com o número 6? Ora, se eles estão na tabuada do 6, eles são múltiplos de 6, né? Simples assim. Depois, os números 6, 12, 18, 21 e 24 aparecem circulados em qual tabuada? Então a gente vai procurar aqui e a gente vai ver que está na tabuada do 3. Esses números citados estão circulados na tabuada do 3. E qual que é a relação que eles possuem com o número 3? Todos eles são múltiplos de 3, né? Se eles vieram de uma multiplicação de 3 por um número natural, então eles são múltiplos de 3. Depois, vamos colocar aqui a resposta, né? E por fim, agora, baixar mais um pouquinho aqui. Os números 4, 6, 12 e 18 aparecem circulados em qual tabuada? Então, a gente vai procurar de novo, a gente vai ver que é na tabuada do 2. Qual é a relação? A mesma dos outros, né? Esses números circulados, eles são múltiplos de 2. E agora aqui na última questão, e quando os resultados aparecem em mais de uma tabuada? O que se pode falar sobre eles em relação às tabuadas que eles aparecem? Então, a gente pode afirmar que estes resultados, né, que apareceram em mais de uma tabuada, são múltiplos de todas as tabuadas que ele aparece. Então, ó, pegando aqui como exemplo o número 12, que foi circulado tanto na tabuada do 2, na do 3 e também na do 6. A gente pode afirmar que o 12 ele é múltiplo de 2, de 3 e de 6. Tá? Então, a gente consegue aqui encontrar, vamos dizer, nem sempre a gente vai ter apenas uma multiplicação que resulta em um determinado número. Né? Então, podem existir outros fatores diferentes para a gente chegar nesse resultado. Agora, a questão número 3, encontre os 5 primeiros múltiplos naturais dos números abaixo. Em seguida, explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Então, aqui a gente quer saber os múltiplos do número 4. Como que a gente faz? Simplesmente vai pegar o número 4 e vai multiplicar pelos números naturais. Tá? Então, como ele quer os 5 primeiros, né, nós vamos pegar os 5 primeiros naturais. No caso, 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então, se a gente fizer essa multiplicação, nós vamos ter como resultado 0, 4, 8, 12 e 16. Então, esta é a resposta dos primeiros múltiplos de 4. E por que esses números que estão aqui são múltiplos de 4? Simplesmente porque eles são resultados de uma multiplicação por 4. Depois, na letra B, a gente quer os múltiplos de 8. Vamos seguir a mesma lógica aqui dos múltiplos de 4, né? Vamos multiplicar pelos primeiros 5 números naturais. E aí a gente vai ter como resposta 0, 8, 16, 24 e 32. E eles são múltiplos de 8 porque são resultados de uma multiplicação por 8. E por fim, os múltiplos de 40. Nós vamos seguir a mesma lógica, claro, multiplicando de 0 até o 4, né? Então, como resposta, a gente vai ter 0, 40, 80, 120 e 160. E o porquê que esses números são múltiplos de 40 é pelo mesmo motivo que a gente citou nas atividades anteriores aqui. São múltiplos de 40 porque são resultados de uma multiplicação por 40. Agora, na atividade 4, na tabela de números, pinte de amarelo os múltiplos de 2. Coloque uma letra T sobre os múltiplos de 3 e faça um S sobre os múltiplos de 6. Em seguida, responda as questões que estão logo abaixo da tabela. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer dessa tabela aqui, pintar de amarelo os números que são múltiplos de 2. Já vou falar para vocês aqui, né? Todo número que é múltiplo de 2, ele é par.
Então, como que a gente faz para saber se o número é par? Se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, seguindo essa dica que eu dei aqui, né, para ficar mais fácil do nosso preenchimento da tabela, vocês já podem pintar aí, né, e conferir se deu certo as marcações que eu fiz aqui com as atividades de vocês. Agora, a gente precisa colocar uma letra T sobre os múltiplos de 3. Então, para a gente não esquecer nenhum número para trás, o ideal seria que fizesse a tabuada do 3 aí, certo? Para vocês terem como referência. É claro, é bem nítido, né, que a tabuada do 3 ela começa no 0 e vai de 3 em 3, assim como todas as outras tabuadas começam em 0 e vão andar de determinada unidade, né, conforme o número que a tabuada está fazendo. A tabuada do 5 vai andar de 5 em 5, a tabuada do 4 vai andar de 4 em 4. Então aqui teria que ter um pouquinho mais de atenção, né, e marcar todos os números, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e continua com a letra T, que são esses que eu marquei aqui, colocando um T em vermelho aqui, acho que está bem fácil de enxergar. E por fim, colocar um S sobre os números que são múltiplos de 6. Aí é a mesma coisa, a gente teria que fazer os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. E continua, né, até chegar aqui, o maior número é 60. Eu coloquei um S aqui de cor azul nos números que são múltiplos de 6. E aí, logo depois de preencher a tabela desse jeito, na letra A, quais os números que foram pintados de amarelo e marcados com T ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Então, ó, quais números que foram pintados de amarelo e marcado com T ao mesmo tempo? Então tem que ter essas duas situações. Ele tem que ter sido pintado de amarelo e também marcado com T. A resposta é 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60. O que isso quer dizer? Quando a gente olha todos esses números que foram marcados, foram pintados e marcados com a letra T, você vai perceber o seguinte, ó. Os que foram pintados de amarelo são múltiplos de 2. Os que a gente marcou com a letra T são múltiplos de 3. Quando nós temos um número que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ou seja, teve essas duas marcações, ele é um número múltiplo de 6. Então isso vai ajudar bastante para a gente, isso vai nos ajudar bastante na hora de aprender os critérios de divisibilidade, que é um conteúdo que é muito importante na hora de tirar um MMC, enfim. Mas o importante é a gente entender isso. Um número que é múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 6, tá? Então foi isso que eu escrevi aqui. Na letra B, quais os números que foram marcados apenas com o T? O que isso quer dizer? Então, os números aqui que foram marcados apenas com o T. 3, 9, 15, 21, 27, 45. E o que isso quer dizer? Quer dizer que esses números são múltiplos de 3, tá certo? E na letra C, o que se pode dizer sobre o número 0? O número 0 ele é múltiplo de todos os números. Por quê? Porque todo número que for multiplicado por 0, o resultado vai ser 0. Então, se você fizer a tabuada do 3, 3 vezes 0, 0. Se você fizer a tabuada do 1 milhão vezes 0, 0. Então, o 0 ele é múltiplo de todos os números que vocês pensarem. Tá bom? Na atividade número 5, qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um mesmo número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então aqui tem uma letra que nos leva a crer que ela seja a resposta, mas tem uma outra aqui que eu também acho que poderia ser resposta. Então vamos fazer juntos aqui. Na letra A, 1, 5. Quando começa por 1 aqui, a gente pode imaginar que seja os múltiplos de 1. Mas aí, cadê o 1 vezes 2, o 1 vezes 3, o 1 vezes 4? A gente não tem aqui, né? Não tem uma lógica. Ele está andando de 4 em 4 aqui, ó. 1 mais 4, 5. Ah, professor, mas você falou que a tabuada do 4 ia andar de 4 em 4. Sim, ela ia andar de 4 em 4, mas ela não começa no 1, né? Tem algum número que multiplicado por 4 termina em 1?
Não tem. Então, se fosse 0, 4, 8, 12, 16, tudo bem. Agora, aqui está indo de 4 em 4, ok. Porém, nós não temos, não começamos aqui com o primeiro número sendo múltiplo de 4. Na letra B, 0, 4, então quer dizer que a gente está indo de 4 em 4, 8, 12, aqui teria que ser o quê? 16. Então, esses números que estão aqui não são múltiplos de 4. Então, a gente não é a resposta nossa. Essa letra C, ela poderia ser resposta, né? O problema aqui é que ela está fora de ordem, mas como é um conjunto, eu acredito que poderia colocar em ordem crescente aqui, né? E ficaria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e esses seriam os múltiplos de 1. Né? 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, até chegar no 1 vezes 6. E na letra D, 0, 7, 14, 21, 28, 35, começa no 0 e está andando de 7 em 7, né? Tá 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 5, 35. Então essa é a nossa resposta. E esses números aqui são múltiplos de 7, né? Eu acabei de falar aqui para vocês, 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 2. Esse da letra E não pode ser resposta, porque 0, 8, 16, ok. A gente tem até aqui o terceiro número, os números múltiplos de 8, mas o 20 não é, o 19 não é, depois o 7, né, até diminuiu aqui, então não tem como, não está correto essa letra E também. E aí tem até um quadrinho, né, sistematizando os conceitos. O conjunto dos múltiplos de um número natural, n, será indicado pelo símbolo mn. Então, ó, os múltiplos de 6, aí a gente vai fazer aqui os múltiplos de 6. Os múltiplos de 9, você coloca na frente os múltiplos de 9. E os múltiplos de 13 você vai colocar aqui na frente, que é o que a gente vai utilizar também na próxima atividade. Agora, na número 6, usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números naturais. Então, aqui nós temos os múltiplos de 5, né? Então, como que a gente vai fazer? É só a gente pegar o 5, multiplicar por 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só que a gente vai ter que colocar uma reticências. Por quê? Ele quer que a gente escreva os múltiplos de 5 e a gente sabe que esses múltiplos são infinitos, né? Então, aqui eu fiz os 6 primeiros, e coloquei uma reticências depois, apenas indicando que continua. Tá? Então, os múltiplos de 5 começam em 0, anda de 5 em 5. Os múltiplos de 7 começam em 0, anda de 7 em 7. Os múltiplos de 15 começam em 0, continua de 15 em 15. E, por fim, os múltiplos de 30 começam em 0 e anda de 30 em 30. Tá certo? Então, essa foi a nossa correção do PET, volume 3, semana 1, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like e também compartilhassem este vídeo com seus amigos, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a nossa aula. Até a nossa próxima correção.